Bom dia pessoal, aqui é o Juliano. Vamos falar hoje sobre interpretação remota. Mas antes eu quero só fazer um esclarecimento. Uma pessoa me perguntou por que eu estava fazendo tantas publicações e vídeos sobre interpretação e não estava falando muito sobre tradução de textos. Será que eu estou migrando da tradução para a interpretação? A minha resposta é que não. Eu não estou migrando, eu continuo sendo tradutor. A maioria dos meus trabalhos é de tradução de texto, quase todos os meus clientes são de tradução, então eu continuo traduzindo frequentemente, todos os dias. Eu ainda continuo fazendo entre 25 a 30 projetos de tradução por semana, então realmente é um volume gigantesco e contínuo da tradução de textos, continuo traduzindo. A interpretação é uma coisa que eu faço de vez em quando. Não é toda semana, não é todo mês, certo? Por exemplo, no ano passado eu interpretei de fato de janeiro até novembro, todo mês tinha um evento ou dois. Agora, de dezembro para maio eu não interpretei nada. No final de maio, na verdade, eu fiz um evento em Natal. Em junho eu fiz outras 4 interpretações. Uma delas foi interpretação remota, que eu vou comentar com vocês. Agora em julho, agosto, não tenho mais nenhum evento previsto, mas eu tenho algumas interpretações remotas previstas. Então a interpretação é uma coisa realmente que eu faço ocasionalmente e a tradução é uma coisa que eu faço todos os dias, certo? Eu estou falando mais sobre interpretação porque foi uma coincidência, eu resolvi dar um foco mais nessa área, mas no meu trabalho mesmo eu estou fazendo mais tradução. Agora vamos lá, o que é interpretação remota? Eu comecei a interpretar em 2016 e mais frequentemente em 2017. E desde o começo eu já ouvia falar nesse negócio de interpretação remota, que seria uma tendência do futuro, né? Porque normalmente o que é que a gente entende como interpretação? É quando tem um evento, uma conferência, um congresso, palestras, uma reunião e o intérprete vai ao local do evento e interpreta aquelas palestras de forma simultânea ou consecutiva nas reuniões, acompanhamento de empresários, essas coisas, né? Interpretação, a pessoa, o intérprete tem que estar no local do evento. Mas tem uma coisa agora que é a interpretação remota, que o intérprete não precisa estar no local do evento. E é disso que eu vou falar aqui no vídeo. Eu já ouvi falar sobre isso, né, desde que eu comecei a interpretar. No ano passado, no Congresso da Abrades, em 2018, lá no Rio de Janeiro, eu assisti a uma palestra da Carolina Valiter, onde ela falava sobre interpretação remota, quais eram as tendências, tecnologias, etc. Eu achei bem legal. Nesse ano, eu conquistei um cliente da Inglaterra que ele me disse que a gente ia fazer uma interpretação remota. Foi em janeiro. Só que no final das contas não deu certo acontecer a interpretação remota. E o que ele me enviou foi uma gravação de entrevistas. E eu teria que escutar essas gravações e fazer uma outra gravação com a minha interpretação de português para inglês. E aí enviaria a minha gravação para eles e tudo bem. Só que agora, no mês de junho, finalmente aconteceu a minha primeira interpretação remota. Como foi isso? Foram algumas entrevistas que aconteceram, na verdade 2 entrevistas, demoraram em torno de 3 horas, né? Aconteceram em 2 dias diferentes e era uma representante da indústria farmacêutica perguntando a um médico sobre possíveis medicamentos, se ele aplicaria nos seus pacientes, uma entrevista nesse sentido. Então, como é que aconteceu essa interpretação remota? Bem, as 2 pessoas eram brasileiras e eu tinha que escutá-las e interpretar para inglês, certo? Então, aconteceu da seguinte forma, a gente fez uma reunião numa plataforma parecida com o Skype, né? Foi montada uma reunião, algumas pessoas entraram na sala de reunião, é um ambiente virtual, cada um estava na sua casa, eu estava na minha casa, as pessoas brasileiras nas suas casas, tinha algumas pessoas da Inglaterra também participando e gravando. Então, eu coloquei o fone de ouvido
escutei a conversa delas no meu computador, né, através dessa plataforma, nos meus fones de ouvido, fiz uma ligação telefônica do meu celular para um número gratuito lá em Londres e através desse telefonema as pessoas gravaram o que eu estava interpretando. Então eu estava aqui com meus fones de ouvido escutando a conversa das duas pessoas, ao mesmo tempo eu estava falando tudo que elas estavam falando, só que no caso em inglês, e a minha fala estava sendo gravada através do meu celular, certo? Então foi assim que aconteceu. É uma plataforma parecida com Skype, no caso o nome da plataforma é GoToMeeting, e aí elas conversaram, eu ouvia, interpretava pelo telefone. Foi assim que aconteceu e deu super certo. Foram 3 horas de entrevista, 1h30 num dia, outra 1h30 no dia seguinte. E gravaram a minha interpretação e deu tudo certo. E quanto é que me pagaram por isso? $80 por hora. Então foi esse o pagamento. E aí eu achei muito legal essa interpretação remota, né? Porque de fato economiza muita coisa, né? Você não precisa viajar, você não precisa, né, fazer deslocamentos, hospedagem, alimentação, nada disso, você está na sua casa. Então é uma forma também de trabalhar online com interpretação. E agora em julho eu já estou agendado para a semana que vem fazer mais 4 entrevistas, cada uma de 1 hora, né? 3 entrevistas na segunda-feira e mais uma na terça-feira. Então vai ser mais uma vez uma pesquisa, né, com médicos sobre assunto de medicina e mais uma vez vai ser uma série de entrevistas que eu vou fazer. E em agosto já estou agendado para outras 7 horas de interpretação remota, mais uma vez outras entrevistas com médicos, né? Só para vocês terem uma ideia, o primeiro tema que eu interpretei, que foi no mês passado, junho de 2019, foi leucemia mieloide aguda. Agora, na semana que vem, em julho, eu vou interpretar sobre câncer gástrico e no mês que vem, agosto, eu vou interpretar sobre cardiologia. Então, é um tema de medicina, né? Aqui a gente pode ver. E eles já me mandaram material, né, as perguntas que a pessoa vai fazer para eu dar uma olhada, para eu poder me preparar, fazer um glossário. Então esse negócio de interpretação remota eu tô achando bem legal, porque na minha casa interpretar um evento ou uma entrevista ou uma conversa, né, com pessoas. E as plataformas que a gente usou, como eu falei, são parecidas com Skype, né? Aquela que você junta várias pessoas e ficam conversando entre si. O nome da primeira plataforma que eu usei foi a GoToMeeting. Agora, em julho, eu vou usar uma chamada Interview. E no mês que vem, já ouvi falar que vão usar outra plataforma chamada Mercury. Então é essa, GoToMeeting, Interview e Mercury. São as 3 plataformas que estão sendo usadas cada vez, não sei por que estão mudando. Talvez estejam no processo de ver qual é a plataforma mais adequada. Mas funcionou perfeitamente. E o pagamento que esse cliente me fez foi $80 por hora. Então, você pode ver que é um pagamento bem legal, né? Porque o dólar está valendo quase R$4, né? 80 vezes 4 vai dar R$320, né? Por hora. Então é bom. E eu achei ótimo. É isso, a interpretação remota. Tem que ter alguns cuidados, né? Como a Carolina Valiter comentou na palestra dela lá no Congresso da Abrates. Você tem que estar num ambiente silencioso, né? Você tem que ter uma conexão de internet boa, porque você vai estar assistindo ou vai estar ouvindo alguma coisa, né? Pela internet não pode cair. Então, assim, eu fiz em casa, né? A minha internet não caiu, deu certo nos 2 dias que eu fiz. Agora, semana que vem, outros 2 dias, acho que vai dar certo também. E em agosto são 5 dias, porque são 7 horas de entrevista, parece que vai ser 1 ou 2 horas por dia. Então tem que ter esses cuidados, né? Um local silencioso. Eu tenho 2 filhas, então eu fiz um dia na casa do meu pai, no outro dia elas estavam na casa da minha sogra, eu fiz em casa mesmo. Então tem que ter esses cuidados aí, ambiente silencioso, de preferência isolado acusticamente,
mas assim, normalmente a casa das pessoas não é isolada, né, acusticamente. A internet tem que estar boa. Você não precisa se vestir muito para isso, porque ninguém vê ninguém, na verdade, ou pelo menos os participantes do evento não veem você. E nesse caso, ninguém viu ninguém, as pessoas só se ouviram. Eu só ouvi elas conversando, enquanto que eu interpretava também. Então você não precisa se preocupar também com roupas, nem com deslocamento, nem com nada disso que uma interpretação normal precisaria. Então tem que ter alguns cuidados aí na interpretação remota. Talvez em outro vídeo eu detalhe algo mais, mas foi bem legal, uma experiência bem legal. E eu quero me aprofundar mais nessa área também de interpretação remota. Eu continuo fazendo eventos, claro, sempre vai existir esse tipo de demanda de eventos, né? Porque assim, quando surgem as novas tecnologias, não significa que as coisas que já existiam vão sumir, né? A gente pode pegar aí os meios de transporte. Antigamente as pessoas andavam muito a cavalo, depois surgiu aí bicicleta, carro, moto, trem, metrô, avião. Quer dizer, tem locais em cidades em que você, naquela mesma rua, passa bicicleta, bonde, carro, ônibus, metrô por baixo, metrô por cima, avião. Então, os meios de transporte vão surgindo e os outros continuam. Na interpretação também. Começou com a interpretação consecutiva, quando não existia equipamentos. As pessoas tinham que fazer dessa forma, né? Uma falava, a outra interpretava, aí depois falava e interpretava consecutivamente. Depois surgiu os equipamentos, que possibilitou a interpretação simultânea. E aí, claro, você tem que estar no local do evento, com os equipamentos, transmissor, receptor, fone de ouvido e tudo mais. E agora, com a internet, surgiu a interpretação remota, que você não precisa mais estar no local do evento. Então vai estar lá acontecendo uma palestra na China, em inglês, talvez o público, parte dele seja de brasileiros, digamos um congresso de medicina ou um congresso de artes ou de cinema. Tenha pessoas no público que vão ser de língua inglesa, portuguesa, francesa, Copa do Mundo, imaginem, né? Acontecendo uma Copa do Mundo, tem público do mundo todo, de todas as línguas. Os intérpretes não vão mais precisar tanto estar no estádio para interpretar as entrevistas com os jogadores e com os técnicos. Pode ser uma interpretação remota, mas claro, tem que garantir tudo isso, né? Conexão com a internet, boa qualidade do som, isolamento acústico, silêncio, e também é tudo isso que tem que estar envolvido. Mas a interpretação consecutiva continua existindo, a interpretação simultânea de eventos continua existindo, porque eventos continuam existindo. E agora vamos ter mais uma possibilidade de trabalho, que é a interpretação remota. Então, galera, fiquem antenados aí, que é uma nova tendência da interpretação e você pode interpretar de qualquer lugar do mundo, né? Então, mais uma chance aí para nós intérpretes. Então, vamos em frente e vamos descobrir aí quais são as novas tendências do mercado. Grande abraço, espero que tenham gostado e podem fazer perguntas se tiverem alguma dúvida. Até mais!